Amém, meus irmãos? Jesus é o Senhor. Chegamos à terça-feira do Alimento Diário, a primeira semana do Alimento Diário, que tem como tema deste volume, dessas 4 mensagens, dessas 4 semanas, que é Reconectados a Cristo. Então, este volume é Reconectados a Cristo. O tema de hoje, desta terça-feira, tem o versículo proposto, Romanos 8:3. Eu já lerei aos irmãos e vamos ruminar, mas antes eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem para ele e abençoou, né? Com o quê? Qual foi a bênção? Com a vida. Deus tinha falado para o homem, se ele comesse da árvore, né? Deu esta ordem ao homem, a árvore da vida, ele não morreria. Mas nós sabemos que a serpente se antecipou, né, na figura de serpente, Lúcifer, que queria, né, almejar a ser igual ao Criador, porque ele sabe que não poderia ser superior, como mostra em Isaías 14:13, né, Isaías 14:13, versículo 14, em Salmo também mostra que ele almejava, né, ele foi criado com formosura e queria se destacar. Ele queria o governo para si, Senhor Jesus. Mas, né, Deus criou o homem para reinar. Satanás se antecipou, como nós vemos no capítulo 13. Né? No capítulo 3, ele se antecipou, enganou, falou para a serpente que não morreria. Claro, não morreria de imediato, né? Mas se morreria um dia. Mas graças ao Senhor, né, por esse versículo proposto a hoje. O que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, o que era impossível à lei, a lei não traz vida, né? Era impossível, né, a lei trazer vida. Né? É só para expor a condição do homem, para ele se voltar a Cristo. Mas o Senhor tem um plano, né? Tinha um plano e tem um plano para nós reinarmos com Cristo. Ele enviou o seu Filho, né, descendente, né, que é Cristo. Um filho, veio como homem, filho de uma mulher. Sendo ele unigênito, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Né? Por isso nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Ele foi o primeiro, o primogênito de toda a criação. Senhor Jesus. Então ele sendo... Cristo Jesus se tornou um homem. E hoje, né, ele, como autor da nossa salvação, nos está conduzindo à glória. Né? Mas, na prática, como ele nos conduz à glória? Como nós somos conduzidos? Por meio da palavra. Esta palavra que nós estamos imergindo, aprendendo a fazer imersão ultra refinada, né, sempre aprendendo com simplicidade, né, é uma excelente ferramenta para nos levar a aprofundar-nos cada vez mais a realidade da palavra. E é por esse meio da imersão ultra refinada, né, seguindo de perto, que nós somos transformados de glória em glória. Aleluia! Para ser co-reis com Cristo. E hoje, né, como nós podemos fazer isso? Como Romanos 8:3 nos diz, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porquanto que for impossível a lei que nós lemos, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E esse Espírito que habita em nós, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei e do pecado e da morte. Graças ao Senhor. O Senhor, por meio da igreja, né, por meio da auxiliadora, Cristo, né, ele está sujeitando a igreja hoje, né, nem todas as coisas ainda estão sujeitas, mas por meio da igreja,
pelo encabeçamento de Cristo, por meio de mim, dos irmãos, de nós, da igreja, do corpo de Cristo universal, Ele está sujeitando todas as coisas aqui na terra. Ele não nos criou simplesmente para nós ocuparmos espaço, mas, pelo contrário, para nós sermos fecundos, sujeitar todas as coisas, não é isso? Ter autoridade de Cristo, não é isso? Cada um de nós, por meio da palavra, por uma só palavra, que habita ricamente no nosso interior essa palavra, para nós reinarmos com Cristo e sermos frutuosos, alegrar o coração do Senhor e antecipar a vinda do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém.